Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Matemática Desbugada. E neste e no próximo vídeo, abordaremos os principais modelos de questões de um tema que é peso pesado no Enem, pois é o segundo mais cobrado, que é o de geometria espacial. Somente na prova de 2022 foram 8 questões, o que mostra o quanto o Enem gosta desse tema. E essas questões se encontram resolvidas numa playlist aqui desse canal. Os tópicos mais recorrentes são volume de paralelepípedo, cilindro e esfera e projeções ortogonais. Mas também abordaremos questões envolvendo cone e planificações. Lembrando que na playlist Gabaritando já abordamos os temas razão em proporção, interpretação de gráficos, raciocínio lógico, estatística e geometria plana. Temas estes que, juntamente com geometria espacial, perfazem cerca de 80% de toda a prova do Enem. E sem delongas, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, iniciaremos com a questão da planificação de 2021, que deixou a galera tão bugada quanto a questão da planificação do cubo de 2022. Então, aqui é uma questão que devemos evitar usar a imaginação para resolvê-la. Aqui devemos partir de princípios, tá beleza? Observem bem. Qual ou quais faces ficarão opostas à face de cor cinza escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Então aqui temos o octaedro já montado e aqui uma de suas planificações. O que o problema quer saber é qual ou quais faces são opostas à face na cor cinza. Lembrando que faces opostas não compartilham nem aresta e nem vértice, tá beleza? E partiremos da seguinte observação, que este vértice aqui de cima, ele é compartilhado por essas 4 faces de cima. E este vértice aqui de baixo, ele é compartilhado por essas 4 faces de baixo. E onde estarão esses vértices aí na planificação? Então, um está aqui e o outro, com certeza, está aqui, tá beleza? E a gente observa agora o seguinte, que para esse vértice em azul, no momento aí da montagem, da dobradura, essa aresta se conectará com esta aresta. Consequentemente, a face em cinza compartilhará o vértice em azul. Então, agora vamos observar o vértice em vermelho. Quais são as faces, então, que irão compartilhá-lo? Serão, então, as faces 4 e essas 3 aqui em branco, tá beleza? Logicamente, as outras 4 faces compartilharão o vértice em azul. E aí já concluímos que as faces em azuis não podem ser opostas umas das outras. Então vamos analisar as faces em vermelho para saber qual ou quais serão opostas à face cinza. Então essa face aqui em vermelho não pode ser oposta à face cinza porque compartilha esse vértice. Assim como essas outras 2 faces aqui em vermelho não podem ser opostas à face cinza porque compartilha este vértice com a face cinza. Logo, a única face que não compartilha vértice e automaticamente também não compartilha aresta com a face cinza é a face 4, que está aqui na letra E. Vamos agora para uma questão de projeção ortogonal muito parecida com a questão que caiu no Enem de 2022, tá beleza? O Enem tem cobrado bastante questões desse tópico. Vejamos aqui. Temos um globo terrestre, que na verdade é uma esfera, e os pontos A e B pertencentes a um mesmo paralelo, ou seja, pertencem a uma mesma circunferência da esfera, que está num plano paralelo ao plano do equador, ou a esse plano alfa aqui, e os pontos B e C pertencem ao mesmo meridiano, que é uma circunferência da esfera perpendicular ao plano do equador. E aí o problema quer saber qual é a projeção ortogonal do caminho de A até C passando por B. É dessa projeção que o problema quer saber, aqui no plano alfa. Então vamos usar o seguinte princípio. Curvas em plano paralelo têm como projeção curvas. E curvas em plano perpendicular têm como projeção segmentos de reta. Então com isso vamos fazer o seguinte. A e B é uma curva num plano paralelo, logo a sua projeção no plano alfa tem que ser o quê? Curva também. E aqui está dizendo que é uma reta e aqui é uma reta, então essas alternativas estão descartadas. E a curva BC, que está no plano perpendicular alfa,
A sua projeção tem que ser um segmento de reta. E aqui está dizendo que é uma curva, então não pode. Aqui está dizendo que é um ponto, também não pode. E aqui está dizendo que é uma reta, ou seja, é a única alternativa que sobrou. Então, com certeza, a alternativa correta é a E. Vamos para mais uma questão de geometria espacial. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Então, vamos escrever aqui essa relação. 1,5 ml para 1.000 litros de água. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metro, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. Então, temos aí um paralelepípedo. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Então, embora a altura da piscina seja de 1,70 m, mas a água não vai ficar até a borda da piscina, né? Então, a água vai ficar abaixo da borda, vai ficar meio metro abaixo da borda. 50 centímetros é o mesmo que meio metro. Então, qual vai ser a altura da lâmina d'água? É muito simples. Se a piscina tem 1,70 m de altura e a água ficará meio metro abaixo da borda, então a altura da lâmina d'água será de 1,2 metros. A quantidade desse produto em ml que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é de qual alternativa? Então aqui temos que calcular primeiramente o volume dessa piscina. E para calcular o volume de um paralelepípedo, a gente usa a seguinte fórmula: volume é igual ao produto das 3 dimensões do paralelepípedo. E no caso aqui, as 3 dimensões são 3 metros, 5 metros e 1,2 metros, que é a altura da lâmina d'água. 3 vezes 5, 15, e 15 vezes 2 dá 18. Então, 18 metros cúbicos. Só que aqui nós temos, ó, nessa relação, a água está em litros. Então, devemos transformar metro cúbico para litros. E qual é a relação? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então, 18 metros cúbicos é o mesmo que 18 vezes 1.000. Ou seja, 18.000 litros de água. Então, vejam bem. Então, para cada 1.000 litros, temos 1,5 ml do produto. Então, para 18.000 litros, teremos que ter quantas ml desse produto? Então, aqui temos uma regra de 3 bem simples para resolver. Mas é tão simples que vamos usar uma estratégia aqui muito mais rápido. Observem bem que de 1.000 para 18, observamos que houve aqui uma multiplicação por 18, não é isso? Então, aqui do outro lado, também deve haver uma multiplicação por 18. Então, teremos 1,5 vezes 18. E isso vai dar 27 ml do produto. E essa resposta está aqui na letra B. Vamos agora para uma questão envolvendo cubo. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. Então, temos aqui 2 cubos, onde o maior está na parte de baixo. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Então, essa metade aqui, ó, a torneira levou 8 minutos. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, muito simples. A outra metade, a torneira vai gastar o quê? Também 8 minutos. Então, vai ser 8 mais alguma coisa, né? Então, a letra A já está descartada, né? Porque ela está dizendo que é exatamente 8 minutos, mas vai ser mais de 8 minutos. Vamos saber agora qual o tempo que a torneira leva para encher o cubo de cima. Então, qual é a fórmula do volume de um cubo? É a aresta desse cubo elevada ao cubo, A elevada ao cubo. Como a aresta do cubo de baixo é o dobro da aresta do cubo de cima, e como a aresta está elevada ao cubo no volume, então esse 2 de dobro elevado ao cubo dá 8. O que isso significa?
que o volume do cubo maior equivale a 8 vezes o volume do cubo menor, beleza? Então, quantos minutos a torneira gasta para encher completamente o cubo maior? 8 minutos a metade. Então, 8 mais 8, 16 minutos para encher completamente o cubo maior. Como o cubo menor tem um volume 8 vezes menor do que o cubo maior, então o tempo que a torneira levará para encher o cubo menor vai ser o quê? 8 vezes menor do que o tempo que gasta para encher o cubo maior. E 16 dividido por 8 dá 2 minutos. Então esse é o tempo para encher o cubo menor. Então qual é a resposta do problema? Temos então 8 minutos para encher a outra metade do cubo maior, mais 2 minutos para encher todo o cubo menor. Então 8 mais 2 é igual a 10 e essa resposta está aqui na letra B. Vamos para mais uma questão de geometria espacial. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, temos aqui nessa laje uma união de 3 paralelepípedos, não é isso? Então, temos aqui um paralelepípedo, 2 e 3 paralelepípedos. E, no caso, vamos agora calcular o volume de concreto destinado a essa laje. Então, vamos calcular o volume desses 3 paralelepípedos e somá-los. Observando que essa figura é uma figura bidimensional, não está mostrando, por exemplo, a espessura da laje, que é 5 centímetros. E para se calcular o volume de um paralelepípedo, multiplicamos as suas 3 dimensões. Então, vamos observar que, nessa primeira parte aqui da laje, temos aqui vale 8 metros, e esse pedaço aqui vai valer o seguinte, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então, aqui vai ser, na verdade, um quadrado de 8 por 8. O do meio, temos aqui, um lado vale 3, e esse daqui vai ser o quê? O lado completo, que é 8, menos 1. Então, aqui vai ser 7 metros. E o pedaço menor, as suas dimensões já estão aqui, 3 por 5. Então, vamos calcular esse volume. Então, vamos multiplicar as 3 dimensões de cada um desses paralelepípedos. Então, o primeiro, o maior, vai ser o quê? 8 vezes 8, vezes a sua espessura, que é 5 centímetros. 5 centímetros é o mesmo que 0,05 metros. A vírgula corre 2 casas para a esquerda. Para o paralelepípedo do meio, teremos 3 vezes 7, vezes a espessura, que também é 0,05. A mesma coisa para o menorzinho, 3 vezes 5 vezes 0,05. E aí a gente observa que esse 0,05 está presente nas 3 parcelas, então vou colocá-lo em evidência. Aí teremos o seguinte, 8 vezes 8, 64, mais 3 vezes 7 dá 21, mais 3 vezes 5 dá 15. Então, teremos 0,05 multiplicado por 64 mais 21 dá 85, mais 15 vai dar 100. E 0,05 multiplicado por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, teremos 5 metros cúbicos. Então, esse mestre de obras vai precisar apenas de um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. E essa resposta está aqui na letra C. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Questão muito tranquila. Vamos para mais uma questão. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de qual alternativa? Então, vamos voltar aqui mais um pouco no enunciado, né? Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo,
Colocou-se água até a altura de 8 centímetros, né? É o que está aqui. E um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Então está aqui o objeto. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Então, para essa situação que está aí na figura, é impossível retirar esse objeto. Então, essa coluna d'água aqui, ela tem que subir para uma altura de 15 centímetros. Para isso, essa coluna tem que ser levada em quanto? 15 menos o 8, que já está aí, 7 centímetros. Então, 7 centímetros é o que será elevado. Então, temos que calcular o volume de um paralelepípedo cujas dimensões da base valem 4 e 3. E como é que se calcula o volume deste sólido? Basta multiplicar suas três dimensões. Aí, no caso, 4 vezes 3 vezes o 7, que se refere à elevação da coluna de água. E esse volume tem que ser igual ao volume de N bolinhas, onde cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos. E aqui temos 4 vezes 3 dá 12, que é múltiplo do 6 que está no segundo membro. Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 6 dá 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, ficou n vezes 1 dá n, que é igual a 2 vezes 7, 14. Então, a resposta é 14 bolinhas, que está aqui na letra A. Bem tranquila essa questão, né? E assim concluímos essa primeira parte do Gabaritando de Geometria Espacial. Aguarde o próximo vídeo. Até mais!